falei, eu disse, não foi uma vez, não foram 2 vezes, eu avisei. Mais vítimas vão aparecer. E não vai parar por aí não, viu? Tem muito mais. João, de quem que você está falando? Quem que você está falando? Você tá doido, João? Não tô não. O Ministério Público aqui da Paraíba apresentou mais denúncia contra esse cara aqui, ó. O médico Fernando Paredes Cunha Lima, que está foragido, inclusive. Assim que o Ministério Público foi para cima dele, o que ele fez? Deu no pé. Está desaparecido há mais de um mês. Ele abriu um buraco e se escondeu dentro. Ele é indiciado por estupro de vulnerável contra 2 crianças, ou mais 2 crianças. Dessa vez, outras 2 vítimas desse médico. Menores de idade, claro, crianças, uma com 2 e a outra 4 aninhos na época que elas foram violentadas. Vanessa Costa, mais uma vez a gente mostra a cara desse tarado, desse safado, e ele tá foragido. Eu acho que nem no Brasil tá mais, viu? O fato é que tem novidade, mais 2 vítimas entraram nessa história, né? Vanessinha, bom dia para você, bom trabalho. Bem-vinda ao Correio Manhã. Bom dia, João, para você, para todo mundo que acompanha nosso Correio Manhã. Agora com as primeiras notícias do dia, a gente inicia hoje o programa justamente com esse caso. Dr. Fernando Paredes Cunha Lima, médico pediatra acusado de estupro de vulnerável a várias crianças durante o exercício da profissão. A gente já acompanha esse caso há algo em torno de mais de 6 meses e esse inquérito já foi fechado, o primeiro inquérito, já foi aberto um segundo inquérito e nesse momento mais 2 vítimas denunciam, a família de mais 2 vítimas denunciam. Então nesse momento são mais 2 crianças que têm a informação de que teriam sido violentadas pelo médico pediatra e com isso abre-se um novo inquérito, dessa vez crianças de 2 e 4 anos também no exercício da profissão de medicina. Esse médico ele já é investigado, como eu disse, há alguns meses. No mês de novembro, precisamente no dia 5, foi aceito o pedido de prisão preventiva e quando a polícia foi ao encontro para então recolhê-lo ali do ambiente social, ele não estava mais em casa e desde então, desde o dia 5 de novembro é tido como foragido. Teve o nome, inclusive, incluído nos investigados e foragidos internacionais, nas listas que constam em aeroportos, em rodoviárias, em ambientes de translado. A gente lembra que, num primeiro momento, esse primeiro inquérito dele consta com 4 vítimas. Existe um segundo em andamento. Esse primeiro é o que foi fechado, que é o que decretou também a prisão preventiva, né? Um dos motivos para isso. Um outro inquérito com mais 2 vítimas e, nesse momento, mais 2 denúncias apresentadas ao Ministério Público. Nessa conta constam 8 vítimas dentro desse processo em todos os inquéritos de análise. Além da prisão preventiva, ele também cumpre a medida de ausência da função, então ele não está permitido de utilizar o seu certificado de médico, ele não pode exercer a função de médico, porque entendeu-se pela Justiça, pelo próprio Ministério Público, que o exercimento dessa função faria com que ele apresentasse risco, já que esses crimes foram cometidos em ambiente médico, em ambiente de trabalho. Além disso, dentro dessa investigação, existe um apontamento de o pagamento de uma indenização de pelo menos 400 salários mínimos a cada vítima dessas comprovadas. Então, seria uma indenização para ajudar a custear o trabalho psicológico que deve ser feito, os danos morais propriamente ditos relacionados a esse tipo de crime. Então, mais 2 denúncias, mais 2 crianças muito pequenas, de 2 e de 4 anos, entram agora nesse processo para investigação. O médico segue foragido. Esse pedido de prisão já havia sido negado algumas vezes pelo Ministério Público, em torno de 5 vezes foi feito o pedido e foi negado. E quando aceito, né, no mês passado, acabou então, ele não encontra-se mais disponível, encontra-se foragido ao entendimento da própria Justiça. A gente tem uma fala, conversamos por telefone com o promotor de Justiça Bruno Lins, que explica nesse momento em que ponto está esse processo, tem mais detalhes sobre esse caso. Vamos acompanhar o que ele disse. Nessa nova denúncia são trazidos 2 novos crimes contra 2 vítimas distintas, uma menina e um menino, que não haviam sido encontradas no momento que foi finalizado o primeiro inquérito policial contra o acusado, o médico pediatra.
Nessa segunda denúncia, há também o pedido de prisão preventiva com base na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado está foragido desde que o Tribunal de Justiça da Paraíba decretou a prisão dele em um pedido, em um recurso apresentado pelo Ministério Público. Essa decisão do tribunal, a pedido do Ministério Público, já foi confirmada por decisão liminar no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do médico pediatra, os advogados que o defendem, recorreram a esse pedido de prisão preventiva para que ele fosse derrubado, entendendo que não era necessário porque ele não apresentava risco à sociedade. Além disso, seguem acompanhando o médico, realizando o trabalho em relação à defesa, e as novas denúncias vão ser investigadas e anexadas a esse processo para que a Justiça vá andando com o processo, com as investigações e vá tomando novas medidas ao longo do tempo. Nós vamos atualizando aqui no Correio Manhã o andamento de todo esse processo, João. O pior, Vanessinha, que a gente falou aqui, a gente alertou, obrigado, viu, pelas informações. Deixa a cara dele, isso, a gente falou aqui, a gente alertou. A primeira vez que negou a prisão, falou, pronto, vai dar... Dá vontade de falar essa merda, né? Ao falar essa palavra, eu falei sem querer aqui, perdão, meu povo. Vai dar isso que eu falei, vai dar. E não deu. Negou o primeiro, negou o segundo, negou o terceiro, negou o quarto, negou o quinto. O que aconteceu depois? O cara deu no pé. Deu ou não deu o que eu falei agora? Sem querer, mas falei. É o que você de casa falou junto comigo, infelizmente. Aqui, ó. Agora esse cara tá foragido. Ninguém sabe onde ele tá. Pra mim, né, na minha humilde opinião, tá fora do país. Esse cara já sumiu, meu filho. Ele só vai voltar, sabe quando? Quando relaxar a prisão. Quando conseguir um habeas corpus, aí ele volta, rabinho entre as pernas, como se não tivesse feito nada, né, para viver normalmente. Com o dinheiro que tem, com a casa que tem, essa é a verdade. Quem tiver informação, chama esse cara, chama a polícia 190, denuncia.